Um segundo antagonismo relacionado ao ódio direcionado a anéis de poder é baseado numa discussão ética um pouco mais complexa, mas nem tanto mais profunda, que é a questão do politicamente correto como estratégia de mordaça na discussão pública versus a discussão sobre os direitos humanos e como esses direitos humanos são, obviamente, retratados nas peças da indústria cultural. É importante essa discussão porque, embora ela possa parecer banal, no sentido que é óbvio que você tem que respeitar as pessoas, pelo menos desde a fundação da estrutura contemporânea de direitos humanos, que é derivada da Constituição da ONU, logo depois da derrota dos nazistas e fascistas na Segunda Guerra Mundial, que obviamente acreditavam que existiam classes de pessoas mais importantes que outras. E isso foi derrotado do ponto de vista militar e civilizatório, e a ONU é resultado desse processo historicamente constituído de afirmação da dignidade das pessoas. E isso é óbvio, e isso deve ser respeitado. Por outro lado, é óbvio que existem interesses outros que colocam em choque a prioridade desses direitos humanos na sua complexidade. Por exemplo, liberdade de religião versus o direito à orientação sexual. Então, obviamente, na discussão sobre as tradições religiosas, tanto tradicionalmente a Bíblia quanto o budismo, o islamismo, tem uma visão negativa sobre a prática da homossexualidade, por exemplo. Mas, obviamente, as próprias religiões entendem e fazem um esforço muito grande para entender como lidar pastoralmente com pessoas que apresentam essa característica, essa qualidade, e que ao mesmo tempo querem continuar pertencendo às tradições religiosas. E por outro lado, é da configuração da sociedade contemporânea que uma pessoa com a sua estrutura de orientação sexual diversa do padrão heterossexual merece todo o respeito e o exercício da sua livre sexualidade dentro dos parâmetros legais de cada país, do ponto de vista civil. Qual dos direitos é mais importante, por exemplo, na discussão sobre educação pública ou sobre políticas de educação sexual nas escolas para as crianças? Os ensinamentos da tradição religiosa que normalmente entendem, no caso, por exemplo, da Igreja Católica, que o ato homossexual é uma desordem intrínseca, ou o exercício civil de respeito à dignidade da pessoa e à liberdade da pessoa no exercício sexual, que deve ser ensinado também a crianças. Isso é uma discussão enorme e difícil de fazer, com muitas complexidades, sobre questões de direitos à liberdade religiosa, liberdade de consciência e liberdade da família, de educar nos valores e, ao mesmo tempo, a liberdade e dignidade das pessoas na sua orientação sexual. Essa é uma discussão que precisa ser feita, que precisa ser encarada, e muitas vezes lobbies que não estão interessados em discutir seriamente sobre essas questões usam estratégias retóricas para impedir essa discussão, para que os seus interesses específicos, comerciais, políticos, ideológicos, sejam implementados à revelia das conversas e do diálogo. Politicamente correto é uma estratégia dessa, em que, em vez de eu discutir visões diferentes e perspectivas diferentes, complexas, que podem se mostrar contraditórias na questão dos direitos humanos, eu impeço essa discussão a partir do controle da linguagem. Então, por exemplo, eu não posso dizer desordem em relação à orientação sexual, como está no catecismo da Igreja Católica, por exemplo. E a partir da constituição das palavras a partir do interesse específico de X ou Y grupo, eu amarro a discussão e impeço o desenvolvimento de uma contradição. Politicamente correto é uma estratégia retórica utilizada por diversos grupos que muitas vezes são antagônicos à religião e antagônicos à tradição religiosa. Isso é uma verdade. Como reação a essa discussão de politicamente correto, sobre o controle das linguagens, por exemplo, surgiu nos Estados Unidos e no Brasil e na Europa uma série de reações que denunciavam o uso do politicamente correto como uma forma de controle ideológico mesmo, da linguagem.
Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, do Luiz Felipe Pondé, nos anos 2010, e agora, recentemente, há 3, 4 anos, 2019, o Antônio Risério, que é um antropólogo baiano, escreveu Relativismo Pós-Moderno e a Fantasia Fascista da Esquerda Identitária. Então, essas denúncias sobre a impossibilidade do diálogo a partir da discussão da pós-modernidade, do relativismo e das pautas subjetivistas e a consequente arregimentação desse curral eleitoral de identitários para interesses político-partidários normalmente ligados à esquerda, é um protocolo já devidamente mapeado por uma série de intelectuais. Isso é uma questão. Uma outra questão é, no surgimento dessa reação, um outro tipo de estrutura identitária ligada a uma afirmação de uma estrutura tradicional que muitas vezes é vista como oposta a esses relativismos identitários mais progressistas, como o LGBT, as questões do movimento negro, a questão das feministas. Como oposição a esses movimentos, por exemplo, surge a ideia de grupos conservadores, reacionários, tradicionalistas, que, usando o discurso da identidade, quer dizer, eu sou isso, e aí a discussão dos direitos humanos, por exemplo, de liberdade religiosa, de direitos de orientação sexual, ou relacionado à questão étnico-racial, ou à questão de gênero, se confrontam. Né? Então, os conservadores, reacionários, tradicionalistas usam as mesmas ferramentas, por exemplo, de identidade, identificação de cultura como categoria política para pleitear seus interesses. E uma dessas ferramentas de afirmação de identidade conservadora ou identidade tradicional é uma linguagem que não respeita o politicamente correto. E aí, da linguagem, eu estabeleço um confronto ideológico na relação entre as pessoas. Essa é uma discussão bastante complexa do ponto de vista das relações entre identidade, linguagem, política, mas que, no frigir dos ovos, muitas vezes se traduz de uma maneira muito vulgar, como basicamente a ideia de eu ser um politicamente incorreto como forma de libertação de uma plataforma ideológica que prevê destruir minha liberdade religiosa, por exemplo, como ser mal educado. Como simplesmente falar palavrão e expor preconceitos mesmo, ódio ao diferente, como uma estratégia legitimada de uma emancipação política tradicional. Em outras palavras, eu posso xingar as pessoas, ofender as pessoas, porque isso seria uma forma de libertar a minha opressão que me impede de exercer a minha liberdade de consciência. Obviamente isso é uma vulgarização, isso é uma completa inversão do problema, que de denunciar os problemas relacionados a uma estratégia retórica de controle de língua se transforma numa simples manifestação de ódio. De ódio diferente, de elementos racistas, elementos machistas, elementos homofóbicos, transfóbicos e todas as outras categorias que a esquerda identitária utiliza. E, obviamente, as pessoas que estão usando esses elementos, que eu chamo de fascista moral, eu e mais um monte de gente que trabalha com essa categoria, como o próprio Risério, né, que são, a fantasia fascista é isso, é você controlar pela linguagem. Obviamente você estabelece uma relação de impossibilidade de diálogo. É uma guerra. Então a conversa não existe mais, existe apenas controle da linguagem, controle retórico para ofensa recíproca. Se por um lado a esquerda identitária estabelece a ideia de uma lacração, por exemplo, na cultura de massa, na indústria cultural, levando esse debate de lacradores e fascistas morais para a indústria cultural, se entende então que toda manifestação cultural, filmes, desenhos, músicas, quadrinhos, livros, tem que ter elementos ideológicos da identidade que está sendo colocada como patrocinadora de um produto cultural. Então, por exemplo, a Disney tem que ter sempre um personagem LGBT, porque é a pauta que foi eleita pela Disney para ser a grande marca da formação da indústria cultural. E como eu já disse nos vídeos anteriores, a indústria cultural ela forma o seu público na sua comunidade afetiva. Então, mesmo que o público reaja a um determinado momento e dê prejuízo, ela continua investindo porque ela sabe que daqui a algumas gerações, 10 anos, o público vai ver diferente. Então, eu posso tomar prejuízo durante alguns anos de alguns filmes que eu estabeleço como importantes,
Porque eu sei que daqui a 10 anos, 15 anos, as pessoas vão continuar resistindo, mas menos. E daqui a 25 anos as pessoas vão consumir. E quem sabe aquele que foi rejeitado num determinado momento, daqui a 30 anos vai se tornar um clássico. Então é uma aposta que a indústria cultural faz a partir dos seus interesses de investidores, de grupos que são sócios, né, da empresa e que apostam na formação dos seus interesses identitários dentro daquela indústria. Por outro lado, as reações a isso, legítimas, por exemplo, na questão religiosa, acabam se transformando num centro de preconceitos mal resolvidos. E de fato existe muita gente preconceituosa que usa a religião como desculpa para exercer seu preconceito e o seu ódio. Isso é verdade também. Né? É importante discernir que a discussão sobre a formação da identidade sexual dentro das religiões é uma estrutura muito séria, muito antiga, e que de fato tem elementos que muita gente concorda que são relevantes na discussão, mas por outro lado existe muita gente que é só racista, que é só machista, que é só homofóbica, que tem elementos mal resolvidos e que utiliza os elementos religiosos como forma de expressão do seu ódio. Como resolver isso? É uma discussão que precisa ser feita a partir de muito estudo, diálogo, conversa. E a partir daí, uma discussão mais sistemática sobre como relacionar a discussão dos direitos religiosos, dos direitos civis, dentro de uma sociedade dos direitos humanos. É difícil. E que não vai se traduzir simplesmente rompendo com o politicamente correto, chamando alguém por um palavrão. E ao mesmo tempo não vai ser resolvido estabelecendo legislação que impeça as pessoas de falarem determinados termos ou que impeça as pessoas de se referirem a determinadas situações de um jeito que foi tradicionalmente estabelecido. É muito pouco isso. É preciso aprofundar os princípios relacionados às questões éticas de convivência recíproca e de tradições e de identidades legítimas no tempo que foram importantes na formação da cultura daquele determinado país, daquele conjunto de leis. O que isso tem a ver com Anéis do Poder? Tem a ver com a suspeita de muitas pessoas ligadas a Tolkien, que é tradicionalmente alguém, o Tolkien, relacionado ao catolicismo, à dimensão religiosa. Há uma discussão sobre lei natural, que é uma categoria importante do catolicismo, da dimensão ética, da formação da natureza humana. Existe uma natureza universal, que inclusive essa natureza universal é base para se discutir sobre sexualidade, sobre racismo, sobre machismo, sobre questões de homens e mulheres, questões de gênero. E essa natureza humana universal, que o Tolkien acreditava, que o Tolkien exprimiu isso nos seus livros, é muitas vezes criticada por elementos pós-modernos, relativistas e identitários, que são essas pessoas que dominam a indústria cultural hoje. Então, o uso da lacração como elemento importante, forma como a indústria cultural se organiza hoje, ofende, de fato, muitas vezes, bases importantíssimas para a literatura de Tolkien. Isso acontece, isso é verdade, isso é um problema. Inclusive entre grupos tolkienistas tradicionais isso se discute bastante. Entender o catolicismo do Tolkien como algo irrelevante é uma bobagem. Mas, ao mesmo tempo, afirmar que o catolicismo do Tolkien é impermeável a discussões de direitos humanos e de compreensão e repulsa de preconceito é igualmente um rebaixamento teológico tosco. O Tolkien não era racista, o Tolkien não era machista e, com certeza, Tolkien não seria homofóbico do ponto de vista como a gente entende hoje. Ele teria um cuidado extremamente importante com qualquer pessoa, independente da situação que a pessoa tenha, que se aproximasse dele para conversar de maneira digna, de maneira educada e de maneira sincera. Então, nesse sentido, a perspectiva que nós encontramos nos livros também reflete essa ideia. Também reflete essa ideia de compreensão, tolerância e compreensão das diferenças. Diante dessa crise instaurada no uso ideológico do imaginário, da indústria cultural, a ideia de um elfo negro, de uma mulher empoderada, ou seja, dois pontos fundamentais, que seria o racismo e seria o machismo, obviamente acendem um alerta naqueles fãs mais tradicionais de Tolkien que pensam que agora haverá uma descaracterização absoluta da discussão dos temas mais importantes para o Tolkien, que é a discussão sobre guerra justa, sobre a justiça, sobre a imortalidade, sobre o conhecimento científico, sobre a máquina, sobre Deus, sobre a transcendência, sobre o direito de Deus de governar. Acontece que isso não se desenvolveu em Anéis do Poder. Anéis do Poder não eliminou a discussão metafísica. Anéis do Poder não retirou o elemento religioso do seu texto. Existiu a discussão do feminismo, existiu a discussão do empoderamento das mulheres e o crescimento
do valor da ação da mulher, assim como existiu a questão da diversidade étnico-racial com elfos e anãos negros e hobbits negros. A diferença é que os hobbits, o próprio Tolkien disse que existiam hobbits mais morenos, mais escuros. E aí seria impossível alguém questionar isso. Mas no caso dos elfos negros e anãos negros, existe essa possibilidade porque não está literalmente escrito. Mas todo o contexto, e grandes especialistas de Tolkien já disseram que isso é possível, é, oferecem a possibilidade da expressão de elfos e anãos negros no mundo de Tolkien. Assim como esse retrato da Galadriel guerreira que aparece e das outras mulheres que aparecem como protagonistas em Anéis do Poder. E só para ter uma ideia, era a discussão talvez mais delicada que se possa ter, que é a discussão da orientação sexual, que é uma discussão que o catolicismo sempre defendeu de maneira muito objetiva, que o casamento é só entre um homem e uma mulher. Isso não foi exposto de maneira explícita, nem de maneira insinuante de qualquer coisa, na série Anéis do Poder. Quer dizer, a discussão sobre o LGBT, sobre a discussão sobre a orientação sexual, que não seja heterossexual, é uma discussão ausente em Anéis do Poder. E o Eduardo Segura Fernandes, por exemplo, já indicou em alguns vídeos que ele postou que comunidades LGBT no mundo já reclamaram que Anéis do Poder não tratou dessa representatividade. Eu entendo isso como uma forma, inclusive, de diálogo dos produtores da série em relação a esse tema mais delicado do catolicismo, que é um tema, como eu falei, pastoralmente, que ainda exige um cuidado muito grande, uma discussão muito grande dentro da igreja. E, obviamente, no Anéis do Poder isso não foi tratado. Tanto o machismo quanto o racismo, por outro lado, já é ponto pacífico dentro do catolicismo, que são elementos que devem ser expurgados de maneira absoluta. Não existe intermediação. A pastoral atual do Papa Francisco e toda a discussão que acontece na igreja já deixa muito claro que essa é uma atitude que precisa ser abraçada pela igreja como direitos humanos, ser uma coisa anti-racista e anti-machista. Quer dizer, não se tem essa discussão. É claro que a questão familiar e a questão da natureza humana universal continuam sendo elementos importantes. Mas quando se discute o bem e o mal na série, é obviamente importante que é evidente que essa questão não é tratada de maneira leviana ou ideológica, ou seja, existe um diálogo com a discussão metafísica. Então, esse segundo ódio relacionado aos apocalípticos integrados, quer dizer, aqueles que aceitam a série e aqueles que denunciam a série como o fim do mundo, como anticultura, obviamente esse ódio é um ódio muito rasteiro, que é facilmente compreensível a partir de por que as pessoas que odeiam o elfo negro e odeiam a mulher empoderada fazem isso. Se eles fazem isso pelo medo de uma lacração, que de fato acontece na indústria cultural contemporânea, esse medo se esvaziou. Porque não há essa lacração na série. Não há uma lacração leviana, sem nenhum tipo de fundamento metafísico. Existe ali um diálogo muito importante. E por outro lado, aqueles que acreditam que a série destruiria o elemento metafísico e entenderam que não destruiu, não tem motivo para odiar um elfo negro ou odiar uma Galadriel guerreira. Porque faz sentido. Quem é que sobra no ódio ao elfo negro e a Galadriel guerreira? Somente a ignorância e o puro preconceito. A ignorância das obras de Tolkien, que demonstram uma série de possibilidades de existência dessa modalidade de personagem, ou o puro preconceito, o puro ódio ao diferente, o puro preconceito derivado da falta de respeito aos direitos humanos. E nesse caso, a pessoa obviamente se coloca não só contra Anéis do Poder, mas contra o próprio Tolkien e contra a própria tradição de Tolkien, que é a tradição católica, que sempre respeitou a humanidade como imagem e semelhança de Deus, toda a humanidade, entendida na sua natureza e nas suas variações possíveis, tanto étnico-raciais quanto de homem e de mulher.